que armado com um fuzil invadiu o farol, disparou para cima, disparou contra outros policiais militares e acabou sendo baleado e não resistiu. Eu vou conversar então com o Coronel Paulo Coutinho. Coronel, obrigada por conversar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, infelizmente, numa situação dessa, após uma situação trágica, mas para prestar os devidos esclarecimentos à população baiana. O que o senhor já apurou sobre o que aconteceu ontem no Farol da Barra, comandante? Nós tivemos no Farol da Barra um evento crítico, que a doutrina internacional de gerenciamento de crises preconiza alguns passos a serem adotados, que desde o isolamento, a contenção, a estabilização e a negociação, processo negociativo. E era um evento crítico, onde um policial militar apresentando estar fora do normal, armado com um fuzil e pistolas, e começou a ameaçar presentes e disparar, principalmente para o alto. Nós fomos deslocados como força de segurança para conter a situação. Foi feito isso com muita tranquilidade inicialmente, principalmente no momento dos primeiros 45 minutos, onde é um evento crítico, ele tem um nível grande de tensão, e objetivávamos até o final levar o processo negociativo para uma possível rendição. Infelizmente, houve por parte do provocador uma ação inusitada de fazer disparos contra a tropa de intervenção que estava no local. E ao fazer esses disparos, então, a tropa que estava no local tentando essa negociação acabou revidando, né? Muita gente tem perguntado se não havia outra possibilidade de conter este agressor, vamos chamar assim, né? Sem que fosse alvejado com tantos tiros e de uma maneira que acabou não permitindo que ele sobrevivesse. Existia outra forma de fazer essa contenção, comandante? Eu gostaria muito de lhe dar outra resposta, Jéssica, nesse momento. Mas, tecnicamente, o enfrentamento com fuzil, nós temos que ter uma reação imediata com o objetivo de neutralizar esse agressor, mas não no sentido de plenamente, foi o que foi tentado fazer, com o objetivo de evitar maiores danos, o que a gente chama de redução de danos. Nós tínhamos uma tropa à frente que estava empenhada na missão da Polícia Militar, com o objetivo preciso de salvaguardar a vida dele, mas ele não quis fazer o contato negociativo. Foram feitas várias investidas por parte da equipe de negociação, com suporte, com psicólogo, mas ele recusava a todo momento. E num vídeo que está claro passando aí, ele dispara a média de 10 metros contra alguns policiais que estão atrás da caminhonete, arriscando inclusive atingi-los mortalmente. Em virtude disso, houve que ter uma intervenção por parte do grupo tático, que é previsto como uma das alternativas do gerenciamento de crise. Comandante, nós conversamos com alguns colegas, né, do soldado, que alguns relataram não saber de nada, né, não ter desconfiado de que ele podia estar vivendo um momento psicótico, mas tem um outro amigo dele que diz que ele vinha sendo perseguido. Eu queria que o senhor ouvisse com a gente essa declaração desse amigo e depois fizesse suas considerações sobre possíveis motivos que tenham levado o soldado Wesley a agir dessa forma. Está no ponto, diretora? Dá para a gente colocar essa fala do amigo do Wesley? Coloca no ar, por favor. A gente vai colocar no ar já já. É um amigo de Wesley que fala que ele vinha sendo perseguido, né? Vamos ouvir essa fala desse amigo. Coloca no ar. A gente é amigo de infância, a gente brincava aqui. A maior alegria dele foi ter passado nesse concurso de 2008 e ser um policial militar e servir a sociedade. E a corporação fazer uma situação dessa. Tantas coisas, tantas técnicas de negociação, tanta coisa, e acabaram executando um amigo de farda. Isso dói demais, não dá mais para acreditar. Colegas deles me informaram aí ontem que havia umas 2 semanas que ele estava apresentando problemas no trabalho, conversando com o colega assim do nada no trabalho e falando sobre perseguição, várias coisas. Então ele vinha sofrendo uma pressão imensa para ele fazer essa situação.
esse surto, essa loucura, veio muita pressão em cima dele, eu acredito. Comandante, o senhor tinha algum conhecimento de algum tipo de perseguição, de alguma pressão que esse soldado estaria recebendo aí em Itacaré, onde ele era lotado? Jéssica, o depoimento que eu tenho do comandante imediato do policial militar é que tratava-se de um profissional sem qualquer tipo de problema, e inclusive muito tranquilo e pacato. Então, isso é uma novidade que, se tiver procedência, já que trata-se de uma fonte que não é da nossa instituição, nós esclareceremos isso em uma apuração. Mas não tem nenhum dado nesse sentido, muito pelo contrário, com uma repercussão muito boa do comportamento do policial militar. Comandante, claro que também vem à tona aí uma discussão sobre saúde mental. Estamos num momento, né, de pandemia em que todo mundo está falando sobre saúde mental, mas é óbvio que a atividade policial ela é uma atividade que é extremamente estressante, que os homens e mulheres estão em risco constante da própria vida, né, e muitas vezes em confronto, né, com suspeitos, com criminosos, enfim. Ou seja, lidam com a morte e com a violência muito de perto. E isso, claro, pode ter efeitos na saúde mental. De que maneira o comando geral da PM acompanha a saúde mental dos seus integrantes? Sem dúvida que não só na instituição, mas o mundo contemporâneo tem trazido alguns problemas de saúde mental. E a instituição tem se preocupado e tido todo o aporte do governo do Estado. Mais recentemente, nós tivemos a contratação de 20 psicólogos clínicos para atuar com policiais militares e que tem trabalhado em todos os comandos regionais da corporação. Isso é uma preocupação nossa, porque entendemos efetivamente que é uma profissão de extremo risco e que precisa de um acompanhamento constante, não só de profissionais, mas também de comandantes que estão no dia a dia com eles no terreno. Comandante, só para a gente encerrar, ontem teve um episódio também envolvendo policiais e a imprensa, né, que estava tentando cobrir esse fato, né, que é um fato que de fato chamou a atenção de muita gente no local, mas houve inclusive disparos de arma não letal contra integrantes da imprensa. Como é que a PM se posiciona sobre essa postura? A gente lamenta profundamente, Jéssica, e apresenta as nossas escusas e com a única justificativa. Nós estamos diante de uma crise e, infelizmente, um dos nossos componentes teve um comportamento inadequado, mas que será corrigido oportunamente e que a gente aproveite essa grande audiência para dizer que temos a imprensa como parceira em todas as situações e que tem nos ajudado sempre como força para servir o cidadão. Comandante, o senhor quer deixar alguma mensagem final aqui? A gente já está no final da nossa entrevista. Se o senhor quiser utilizar esse espaço para conversar com a própria corporação ou com a sociedade, a gente deixa um espaço para uma mensagem final. Eu gostaria de primeiro manifestar mais uma vez a minha solidariedade à família do soldado Wesley, dizer que a instituição está em luto com o acontecimento e assim como também abraçar nossa tropa e dizer que nossa Polícia Militar, ela tem que vencer essa situação, entendendo que foi uma tragédia que envolveu dois componentes. Um policial militar, infelizmente, numa condição que não era das melhores, e a Polícia Militar, que foi deslocada para o local a fim de atender a ocorrência e defender a sociedade que passava por um risco extremo. Coronel Paulo Coutinho, mais uma vez, muito obrigada, pela participação.